Olá, meus irmãos, estamos aqui para mais um estudo, hoje do Livro dos Espíritos. Vamos estudar sobre justamente é, o que é o espírito, né? Como iniciou, a partir do princípio inteligente. Então, vamos pedir que o Senhor nos ilumine a todos, nos dê muita sabedoria, discernimento para deixar cair essa semente da palavra do Senhor nos nossos corações, transformando assim tudo aquilo que é preciso ser transformado dentro de nós. Assim seja. Vou compartilhar com vocês aqui a tela que eu preparei. Vamos lá. Pronto, aí está. Então, meus irmãos, vamos estudar então o livro dos Espíritos, o livro 2, né, a segunda parte do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, o capítulo 1 dos Espíritos. As questões hoje que nós vamos ver é as questões 76 a 79, que fala sobre a natureza, a origem e natureza dos espíritos. Esse estudo foi apresentado no Centro Espírita Caravana do Conselheiro, no dia 30 de julho de 2026. Bom, a questão 76 Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: que definição se pode dar dos espíritos? E eles respondem a Kardec: pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Então, espírito aqui com a letra maiúscula já é definido como um ser inteligente, como uma individualidade, e que é diferente, né? Tanto diz, fora do mundo material. Então, o espírito não é matéria. Então, a gente já tem aqui, né, essa diferença de matéria e espírito. Kardec faz o seguinte comentário em relação a isso. A palavra espírito, com letra maiúscula, né, é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo, porque nas questões anteriores, Kardec perguntava aos espíritos e foi estudado justamente sobre o princípio inteligente, né, o princípio espiritual. Aqui já não é mais o princípio, aqui já é o espírito formado. O espírito na sua individualidade, o espírito único, criado simples e ignorante, mas com a sua individualidade e a sua eternidade, ou seja, não morrerá jamais. Lá no livro Espiritismo Básico de Pedro Franco Barbosa, ele traz aí essa explicação que eu acho interessante a gente analisar aqui, né? O espírito, então, é a essência divina, ele é imortal, não morre jamais. É o princípio intelectual, a inteligência aí, né, individualizada, e material individualizado. Então, ele é único. Cada espírito é único. Um espírito não é igual ao outro. E mantém essa individualidade eternamente. Que sobrevive à desagregação da matéria, ou seja, então o espírito, ele até se agrega à matéria e se utiliza da matéria como uma roupagem, mas ele sobrevive ao se desagregar da matéria. Ele não está vinculado à vida material, né? Então, a vida material,
morrendo, com certeza ela se acaba, né? Ela tem um fim, mas o espírito não, ele sobrevive. Ele é dotado de razão, de consciência, de livre-arbítrio e responsabilidade. Olha aí, razão. Então, o espírito raciocina, ele tem consciência, ele tem o livre-arbítrio, que apesar de ter esse raciocínio, ele é livre para escolher o seu caminho a seguir, as suas decisões a tomar, e tem responsabilidade sobre os seus atos. Responsabilidade sobre os seus pensamentos, vamos dizer, né? Porque a gente está falando de espírito, é lógico que e ele se comunica, né? A gente sabe que os espíritos se comunicam pelo pensamento. É claro que quando na matéria ele vai ter ações através do mundo material, através da vida material. Mas o importante aqui é a responsabilidade, seja ele encarnado ou não, mas ele tem responsabilidade sobre os seus pensamentos, sobre as suas escolhas, sobre o caminho que ele decide percorrer. Lá no livro dos Médiuns, na primeira parte, capítulo 1, item 3, Kardec diz o seguinte: o espírito é o ser que pensa e sobrevive à morte. Aquilo que eu já disse anteriormente, quer dizer, então, o espírito, ele não morre junto com a matéria. Ele se utiliza da matéria, mas ele não está vinculado no sentido de finalidade. O corpo não passa de um acessório do espírito, de um envoltório, de uma veste que ele deixa quando está usada. Então, e Kardec vai dizer também, né, que é através da matéria que o espírito tem uma grande oportunidade de crescimento, porque ele vestindo um corpo, encarnando num planeta, no mundo, numa família, ele vai ter ali toda a condição e a oportunidade de realizar a sua caminhada intelectual e moral. Mas o importante é que ele não está vinculado à matéria no sentido de fim, de finalização. Ele se utiliza da matéria, mas ele sobrevive à morte da matéria. Miramês vai dizer no livro Filosofia Espírita, no capítulo 25, volume 2, que ele tem como título Definir Espírito, ele diz o seguinte, que a definição do espírito propriamente dito, a sua gênese nos profundos segredos de sua constituição elaborada por Deus, ser-nos-á difícil por nos faltarem palavras para tais definições. Então, Miramês aqui nos conforta até, de dizer, é muito difícil hoje a gente entender profundamente o que é espírito, porque estamos encarnados e não temos, né, essa condição no momento, no mundo de expiação e prova, na situação que a gente está, de entender profundamente o que é o espírito. E ele continua dizendo: todos os estudiosos buscam com interesse a genealogia do espírito, de onde ele veio, para onde ele vai, na ânsia de saber o seu próprio destino. Então, quer dizer, a gente procura na, na ansiedade da gente querer saber de nós mesmos, porque somos espíritos. Até certo ponto, não tiramos a razão das pessoas, né, deles,
No entanto, é imperioso que reconheçamos que essa marcha é vagarosa. É uma subida lenta, a do saber, e deve obedecer por lei à evolução de cada criatura. Então, mais uma vez, o que Miramês quer nos dizer é que tudo está vinculado à nossa capacidade evolutiva, à nossa condição evolutiva. Quanto mais eu vou evoluindo na escala espiritual, mais eu vou tendo condição de entender o que é o espírito. Questão 77. Kardec pergunta: os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta divindade, né? E por isso denominados filhos de Deus? Então, aqui Kardec vem recordando aquela teoria inicial do panteísmo, de que tudo volta para Deus, né? É, então, a gente é uma parte de um todo. Então, ele quer saber isso daí. Ele quer saber se os espíritos eles são distintos da divindade ou se eles são uma parte da divindade, uma emanação da divindade. E olha o que os espíritos respondem. Eles dizem assim: meu Deus, são obras de Deus, exatamente qual a máquina o é do homem que a fabrica. A máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois somos obra sua. Então não somos Deus. Não somos divindade nem uma porção que volta a um todo. Nós somos obras dele, nós somos criação dele. E aqui os espíritos colocam até essa metáfora aqui, né? Colocando como o homem cria máquina, cria coisas como seus filhos, suas filhas, assim também somos filhos de Deus. Somos obra da criação de Deus. Miramês diz o seguinte sobre a origem do espírito, no capítulo 26 de Filosofia Espírita. Ele diz assim: temos a dizer que ele, quer dizer, o espírito, é criação de Deus e não parte do Todo-Poderoso. Ele não é uma parte de Deus, ele é uma criação de Deus. A alma é máquina divina, feita pelas mãos de luz do inconcebível, de sorte que somente ele entende e conhece a sua obra. Pouco ainda conhecemos sobre as suas leis e nos perdemos nos primeiros ensaios dos conhecimentos do corpo físico. A questão 78, Kardec pergunta: os espíritos tiveram princípio ou eles existem como Deus desde a eternidade? Porque a gente já viu nas primeiras questões que Deus é sempre existiu, né? Ele não teve um princípio. Deus é a existência eterna, desde sempre. E aí Kardec quer saber se os espíritos também são, né, se existem como Deus desde sempre, ou se eles têm um princípio. E aí vamos ver o que diz os espíritos em resposta. Se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Óbvio, né? Se Deus existiu sempre e o espírito também não tivesse um princípio, então seria igual a Deus. Quando, ao invés, são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Isso é importante, muito importante. Quer dizer, os espíritos eles têm um princípio, sim, eles são criados num determinado momento. Eles não existem desde sempre como Deus. Deus existe de toda a eternidade e é incontestável.
Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento fez, nada sabemos. Olha que interessante. Nada sabemos. E quem está dizendo isso são espíritos. A gente às vezes quer ir além daquilo que é possível a gente entender, né? Podes dizer que não tivemos princípio, se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Deus não para de criar. Mas, quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí é que está o mistério. É interessantíssimo isso que os espíritos nos colocam, né? De certa maneira, é até um conforto de dizer, olha só, não adianta vocês quererem ficar sabendo, quererem ter raciocínio lógico ou entender uma coisa que é impossível entender. Quem está respondendo diz que nem eles sabem. Então, precisamos ter cuidado em não querer dar o passo além daquilo que podemos dar, né? Como disse Miramês, isso é um conhecimento que se dá vagarosamente. Então, voltamos aqui, né, a essa questão de como o espírito é criado, que a questão é essa, né, se tem um princípio ou não o espírito. Eu trago aqui a questão 27 da parte um ainda, lá no capítulo 2. Vamos voltar um pouco aqui e lembrar os elementos gerais do universo, quando os espíritos nos colocam que a gente tem três elementos, a tríade, né? Deus, onipotente, criador de todas as coisas, inteligência suprema, que sempre existiu, imortal e, e sempre existiu, Deus. Temos um princípio espiritual e um princípio material, que inclusive do princípio material a gente estudou sobre o fluido cósmico universal, né? Quando os espíritos dizem que a matéria vem desse fluido, esse fluido cósmico que é a matéria-prima que Deus se utiliza para criar a matéria. Da mesma maneira que o princípio espiritual vai ser a matéria-prima, vamos dizer assim, que vai dar origem ao espírito. Então, vamos deixar agora a matéria que a gente já até estudou, estamos estudando a questão do espírito e ver a questão do princípio espiritual. Como entender o início da formação do espírito? A gente tem lá em Evolução em Dois Mundos, André Luiz trazendo para a gente o que é o princípio inteligente. Ele diz que o princípio inteligente é um elemento espiritual primitivo que é suscetível de elaboração e desenvolvimento evolutivo para a formação de individualidades inteligentes. O princípio inteligente, ele estagia pelos reinos inferiores para adquirir aprendizado por milênios. Então, veja bem aqui como André Luiz nos traz esse conceito de que o princípio inteligente é essa matéria-prima, esse elemento que ele diz que é suscetível para uma elaboração até chegar a uma individualidade. E aí sim é o espírito com E maiúsculo, o espírito em si. O princípio inteligente não. O princípio inteligente não tem individualidade ainda. Então, quando a gente vê os reinos inferiores ao reino nominal, a gente tem ali o princípio
inteligente, como diz André Luiz, achei muito interessante isso, estagiando pelos reinos inferiores. Quando você faz um estágio, é o quê? Você vai estagiar para quê? Para você experimentar aquelas coisas que você tem de conceitos e você vai experimentar, você vai estagiar, você vai fazer como uma experiência até você chegar a se formar, não é isso? Então, achei muito interessante essa comparação quando André Luiz fala desse estágio do princípio inteligente. E aí vamos ver, ele continua dizendo o seguinte: o princípio inteligente é experimentado de modos múltiplos no laboratório da natureza. Olha a exemplificação de dizer, né? O espírito inteligente ele estagia e aonde? A gente geralmente faz estágio no laboratório, né? Laboratório da natureza, constituindo-lhe pouco a pouco a organização físico-espiritual e traçando-lhe entre a terra e o céu a destinação finalista. E aí ele vai dizer que no reino mineral, o que que o mineral traz de aprendizado e de estágio para o princípio inteligente? Ele aprende o poder agregador de atração da matéria, né? A gente vê no mineral as pedras, né? É o que? O poder de agregar. No vegetal, ele aprende a sensibilidade, a germinar, a nascer, a crescer, já sentindo o ar, o orvalho, né? A beleza que a gente vê nas plantas todas. Então, o princípio inteligente ali não tem espírito ali, mas tem esse princípio inteligente estagiando, aprendendo essas coisas que vai ser importante para o espírito. No reino animal, ele aprende a motilidade e as sensações. Ele já aprende a se manter, a correr atrás de comida, a se movimentar, né? Porque os animais que se movimentam, cada um, uns rastreiam, outros nadam, outros já têm patas e já aprende. Então, ali ainda não temos espírito, temos o princípio inteligente. Olha que eu achei interessante essa figura e essa frase de Leon Denis. Ele diz o seguinte: a alma, olha só, a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Então, só quando chega no hominal é que o espírito vai ser criado. Ou seja, o espírito é criado e encarna no reino hominal. Achei interessantíssimo, né? Essas colocações que nos ajudam a entender um pouco essa coisa tão difícil, como os espíritos dizem, que é muito difícil da gente entender como tudo isso é feito. Uma vez eu tive uma explicação de alguém, né, feito uma comparação que eu achei interessante, para mim me valeu. Colocou como exemplo assim uma piscina de bolas, essas piscinas de bolinhas que geralmente a criança gosta de mergulhar, né, naquela piscina de bola, um monte de bolinha que faz aquela piscina de bolas. E aí eles colocavam isso, a piscina é, né, aquele todo feito daquelas várias bolinhas. E uma bolinha daquela, cada bolinha daquela ajuda a formar o todo da piscina. Mas a bolinha em si, ela não é a piscina de bolas, ela é só uma parte. E quando uma bolinha cai fora dali, ela não tem uma individualidade, porque ela pertence àquela piscina. E aí, quando ela volta, né, quando ela é jogada de novo dentro da piscina, ela volta para o seu todo. Então, o que que acontece? A pessoa deu esse exemplo que eu achei muito interessante. O princípio inteligente, que é o que está aí no reino mineral, vegetal, nos animais, né, o próprio animal, quando o animal morre, por exemplo, aquele princípio inteligente que sai dali é como essa bolinha de
da piscina de bolinhas que retorna ao todo. E quando retorna, leva toda essa experiência, todo esse estágio feito, até dali formar uma individualidade. É complexo isso para a gente entender, mas eu achei, para mim, me valeu muito esse exemplo da piscina de bolinhas. É, então, voltando ainda àquela questão, né? Então, o princípio inteligente estagia nos reinos animal, nos reinos mineral, vegetal, é, e animal, até chegar no reino nominal. Somente aí nasce o espírito. No reino nominal. Aí sim, somos espíritos. Não somos mais princípio inteligente. Temos individualidade. Aí, no reino nominal, a gente vai o quê? Desenvolver a consciência, a racionalidade e o pensamento contínuo, né? Eu sou filho de Deus. A individualidade aqui, que está lá no Livro dos Espíritos, questão 142, dizendo que o espírito é um só, está completo na criação como no adulto, na criança como no adulto. O espírito já está feito. A gente vai ter toda a evolução, é lógico que a matéria nos exige, né? De aprender a andar, de aprender a se alimentar, estudar, mas o espírito, ele está pronto. O espírito está feito, está completo. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes. Questão 133. Ou seja, o que quer dizer isso? Todo mundo é criado igual, com a mesma oportunidade. Simples e ignorantes, ignorantes de ignorar mesmo. Nós nascemos, o espírito nasce para aprender tudo, para desenvolver. Todos da mesma maneira, simples e ignorantes. Ninguém nasce mais velho, mais intelectual, mais não. Os princípios nascem iguais. É claro que nas várias encarnações a gente vai ter, se já estão na segunda encarnação, na 10ª encarnação, na 30ª encarnação, esse espírito já vem com uma carga, porque tudo aquilo que ele aprende fica lá armazenado para ele, no seu perispírito. E ele não vai perder isso. Mas o espírito aqui, quando a gente está falando do primeiro, da primeira encarnação, de quando ele nasce, eles nascem todos iguais, simples e ignorantes. Do zero, vamos dizer, né? Miramês diz o seguinte, nesse capítulo 27, que ele até é um capítulo que ele coloca como uma interrogação. Os espíritos tiveram princípio? Miramês diz assim: os espíritos tiveram, sim, um princípio, sob o comando daquele que gera a vida e que alimenta tudo que existe no estirão da eternidade. A nossa evolução ou despertamento é eterna, mas Deus está fora da eternidade que conhecemos e compreendemos. Tudo no seu tempo, né? Questão 79, a nossa última questão de hoje, né? Kardec pergunta: pois que há dois elementos gerais do universo, o elemento inteligente e o elemento material, princípio inteligente e princípio material, né? Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, do princípio inteligente, como os corpos inertes são do elemento material? Então, Kardec diz, da mesma maneira que você, do princípio material, você tem a matéria, o princípio inteligente, então faz o espírito, é isso que ele quer saber. E os espíritos respondem, evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material.
A época e o modo como essa formação se operou é que são desconhecidos. Então, fica evidente, na resposta deles, né, que o que a gente tem de certeza é que o princípio material dá origem à matéria, o princípio inteligente dá origem ao espírito. Agora, como isso se opera, quando isso se opera, aquela questão, né, do princípio que retorna, e quando essa individualização é feita, isso nós não temos conhecimento suficiente ainda para entender. E vamos ver então o que diz Miramês no capítulo 28, que tem como título A Divina Unidade. Ele disse o seguinte: certamente que o Espírito nasceu da mesma fonte de onde saíram todas as coisas, porque tudo que sai de Deus é divino, com qualidades sublimadas a serem despertadas, e o tempo é o processo desse crescer. Resumindo, né, o que a gente já disse. Bom, eu termino aqui com essa colocação de Joana de Ângeles no livro Filho de Deus. Ela diz o seguinte, e fica para nós essa mensagem final: És filho de Deus, cujo amor inunda o universo e se encontra presente nas fibras mais íntimas do teu ser. Por isso, nada te deve atemorizar ou afligir demasiadamente. Tens uma fatalidade que te aguarda, a plenitude da vida. Lográ-la de imediato ou mais tarde dependerá do teu livre-arbítrio. Empenha-te no sentido de conseguir êxitos nos teus empreendimentos íntimos, mesmo que o peso de sacrifícios, recordando-te que, em qualquer situação, Deus está conosco. Encarnados e desencarnados, essa é a mensagem de Joana de Ângeles. Deus está conosco. Em qualquer momento, Deus está conosco sempre. E somos filhos e temos essa fatalidade que é a plenitude da vida, ou seja, a vida não se esgota nunca. Vida não é igual à encarnação. Vida é eterna. Vida é igual a espírito. Espírito é vida, vida eterna, vida sempre, que vai transitar no mundo material quando encarnado e na erraticidade quando desencarnado, que vai ter oportunidades várias, seja encarnado, seja desencarnado, e que é importante que possamos usufruir e aproveitar de todas as oportunidades que Deus, nosso Pai, nos coloca à nossa frente, encarnados e desencarnados, oportunidades de vida, oportunidade de crescimento, oportunidade de renovação. Então agradecemos mais uma vez a Deus Pai Todo-Poderoso que nos criou simples e ignorantes, que nos criou espíritos eternos. Que saibamos, ó Pai, que saibamos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá. Assim seja, até a próxima. Fiquem todos com Jesus.